Boa noite, boa noite. Estamos aqui com mais um Arte de Pensar. E aí, deu para pensar um pouquinho da semana passada sobre evidência científica? Os vídeos estão ficando gravados aqui no Instagram e estão também no YouTube. E no próximo mês nós estaremos totalmente no YouTube. Né? A gente vai fazer as chamadas por aqui sim, alguns rios, mas os vídeos vão ficar, né, guardados lá no YouTube. O Instagram ele tem muitas regras e nós temos alguns convidados que são de outros países ou pessoas que nos dias que a gente colocou a nossa programação não conseguem estar ao vivo, mas eles se dispõem a gravar vídeo conosco e a gente pode subir o vídeo ao vivo para vocês, mas gravado. Mas o Instagram, ele sempre tá cacetando, né? Ele te dá uma primeira notificação, ele vê, ele te permite, mas também te poda. Então nós não vamos brincar disso, né? Porque são assuntos muito sérios que a gente vem tratando aqui na programação semanal. E na quinta-feira é um assunto um pouco mais técnico, né? Deixa eu chamar o Márcio para entrar aqui, para a gente conversar. Então hoje a gente vai conversar do que a gente combinou na última quinta-feira. O Márcio explicou sobre evidência científica e nós iremos conversar hoje sobre teoria, ciência, modelo e método. Porque tá virando uma salada, né? Cada um fala uma coisa, cada um diz uma coisa e as pessoas que são mais interessadas, que são os pais. Boa noite, Renatinha, Tati. Obrigada aí pela presença, minha mãe. Gente, eu convidei o Márcio. Cadê o Márcio? Cadê Márcio Emílio? Deixa eu convidar ele aqui de novo. Convidei ele mais uma vez. Thaís, no mundo da educação. Ai, a Lê linda. Vira a câmera, Márcio. Tô tentando. A câmera desvirou. Aê, Márcia Emília entrou. Boa Ou noite, boa noite. que E aí, temos para Márcia? ontem, O que Ana temos para Kelly? hoje? Hoje tem as indagações que eu sempre faço a ele, né? Os estudos que a gente faz, eu estou trazendo para vocês um pouquinho, né? Não é nada fácil, tá? Porque nós dois gostamos de uma discussão, nós dois. Então, o Márcio, né, semana passada veio com toda a explicação de evidência científica, porque é o que a gente está precisando, porque a gente usa, né? Eu uso um método e uso um modelo. Então, eu gostaria que o Márcio, né, hoje começasse apresentando esses tópicos para nós e começasse, Márcio. E hoje tem também. O Márcio vai subir o vídeo da Daniela Zamboni, Márcio. Começa falando sobre a Daniela Zamboni. Essa semana está havendo um evento internacional, um congresso. Márcio, seu som não tá bom. Não? Não. Som melhora um pouquinho o som. Alô? Melhorou. Então, na semana passada, começamos a falar um pouco do Chores, que é um congresso internacional de Einstein, que reúne pessoas do mundo todo para discutir cognição, tratamento, novas perspectivas de neuroplasticidade, para N casos, autismo, TDAH, dislexia, Alzheimer, tudo isso. Esse ano,
nós tivemos dois fóruns acontecendo. Um aconteceu semana passada na República Tcheca, né, que foi a Vendula Cognitum que fez esse congresso junto com o Instituto Forster. E esse ano também está tendo em Fort Wayne, que é na Indiana, no estado, né, dos Estados Unidos, e que é a Jill Zinger que fez essa organização lá. E a Daniela vai falar mais do que está acontecendo lá, como foi tudo mais, entrevista com ela, porque hoje ela ainda está lá, hoje em dia, antes de ela apresentar o trabalho dela. Então lá o congresso funciona manhã, tarde e noite, né? E não tem descanso. De noite a gente vai passear na cidade. O pessoal não faz isso, não. Vamos estudar, vamos discutir, trabalhar, né? Eles aproveitam os dias. Então, a gente vai colocar, depois dessa nossa parte introdutória aqui, a gente vai colocar dessa entrevista que eu fiz com a Daniela Zamboni. A Daniela Zamboni é uma psicopedagoga e também administradora, essa parte mais psicopedagógica escolar, mas também de empresa. E elas têm um Instituto das Potencialidades, no Mato Grosso, na capital do Mato Grosso, em Campo Grande. E elas Márcio, pode só um falar. pouquinho, tá picando muito. Oi, Tá escuta picando melhor? muito. Tá picando muito. O que é picar muito, Tua Kelly? voz tá indo, sumindo e voltando. Eu estou o mais próximo possível aqui, não sei se é a distância, mas eu estou aqui. Tá me Pode ouvindo melhor? continuar, agora melhor. Então esse processo todo que a gente está falando, Daniela, enfim, eu não vou ficar falando do vídeo que vai acontecer, porque né, nós vamos assistir o vídeo e ela vai explicar, a gente vai ter toda essa temática. Sobre a questão que a Kelly levantou, né, dos processos mais científicos e tudo mais, discutimos semana passada o que é uma evidência científica, quais são os processos para a gente obter essa científica, a diferença da evidência científica para recomendação de um tratamento, né? E hoje a gente quis tirar algumas dúvidas que a gente percebe que existem, né? Principalmente no mundo da internet, onde cada um quer vender o seu peixe, né? E às vezes você tem umas coisas que, a meu ver, não são muito éticas, de não, só eu sou bom, eu uma ciência, não sei o quê. Então é importante que a gente coloque claramente o que é uma coisa, o que é outra, né? O que é uma ciência, o que é uma teoria, que é um modelo, que é um método, né? Porque quando falam isso impacta na decisão de pais sobre como tratar os seus filhos, isso também impacta na formação dos profissionais, isso impacta na decisão judicial, isso impacta em como o plano vê isso impacta como a ANS vê isso, né? E nós estamos falando do tratamento de pessoas e que essas questões são importantes porque é entre você ter o tratamento do seu filho, você poder trabalhar com uma determinada forma de atuação e isso eu acho que tem que ficar claro, né, para a gente ter uma cultura clara de como explicar isso para uma família, como orientar, às vezes, até um advogado, conversar com um médico, né, não ter decisões que são assim, individuais ou uma forma mono, né? No sentido de que só alguém decide sozinho. Né? Essas coisas a gente tem que começar a discutir. Eu acho que é um conceito que é importante que a gente discuta, que é, já que a gente está falando disso, é a medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência, que a própria ANS atribui como é a prática que a Agência Nacional de Saúde trabalha, ela parte de três pré-requisitos. Um é a evidência científica de um determinado tratamento que você vai propor, a experiência e a convicção do médico assistente sobre aquele tipo de tratamento e o desejo do paciente e seus familiares. Com qual coisa, cultura e processo terapêutico ele se considera mais confortável, ele crê mais naquele tratamento. Então, essas três coisas têm que ser equilibradas. Né? Atualmente, na jurisprudência,
que está sendo mais forte é a decisão médica, no sentido, tipo, quando o médico diz que aquele método é o que ele acha mais adequado ao tratamento do paciente e da sua família, que se o médico tomar uma decisão que o paciente não concordar, ele não, o paciente tem o direito de não executar aquele tratamento que o médico está colocando. Ele pode procurar um médico que esteja mais alinhado com os desejos do paciente e da família e obter aquele tratamento que ele espera. Então, isso é uma coisa importante, né? A decisão médica sempre tem que estar associada à concordância da família, né? Tem até um termo científico que a gente chama de termo de consentimento livre e esclarecido, que é quando a família e o paciente concordam em se submeter a um tratamento prescrito por um médico, como operação, cirurgia e por diante. Então, essas três coisas têm que ser alinhadas, né? Quando eu falo em jurisprudência, às vezes os planos de saúde querem transformar aquela decisão numa perspectiva deles. Ah, não, eu não entendo esse tratamento como o mais adequado, eu entendo que o meu é o mais adequado, então eu ofereço o meu tratamento, no meu sistema, da minha forma. Eles simulam uma banca de médicos que julgaram aquele procedimento sugerido pelo teu médico e diz que aquilo não era mais adequado, porque três médicos do plano de saúde julgaram que o outro procedimento era melhor, o que for. O judiciário tem ido contra essas decisões, porque eles entendem que a decisão do médico assistente, que acompanha essa família, é mais adequada. Lógico que não é uma força mirabolante sem nenhum respaldo técnico-científico. Tem que ter alguma base nisso aí. E essa base científica, se baseia em evidências científicas de comprovação, quando você tem algum método que é, como eu falei semana passada, estado da arte, ainda não teve tempo de pesquisa, né? Ou a pesquisa não é interessante em questões financeiras para os grupos que financiam a pesquisa, as associações médicas ou centros, como o Centro de Doenças, de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, ou no Brasil, eles podem sugerir abordagens terapêuticas e tudo mais. E se isso está sendo colocado como uma linha de trabalho a ser desenvolvida, isso é aceito. Então, falando do DIR Time, por exemplo, que a Kelly tem colocado bastante aqui. O CDC americano, ele coloca Só na um minutinho, página. Márcio. Agora seu vídeo começou a parar. Tem como você mudar a sua internet? Começou a operar aberrante agora. Você pode me dar que eu posso pausar minha câmera e vou verificar isso. Só um minutinho, gente, porque tá picando. É, eu vou sair e vou voltar, tá? Tá bom. É porque essas informações que o Márcio vai dar são informações tão importantes para as pessoas entenderem como é que essas crianças chegam até nós, como é que essas crianças têm um tratamento adequado, quem é que permite isso, como é que os médicos entendem o que é método, o que é modelo, o que é sim, então a gente precisa conversar sobre isso. E o vídeo dele estava dando umas picadas aqui para mim muito grande. Então, eu vou deixar ele entrar novamente. Deixa eu chamar ele aqui novamente. Aí, agora ele consegue entrar. Voltei. Agora vamos ver se não vai dar eco, né, Márcio? Não dá, é só você falar com essa voz macia e suave que você tem, que vai dar tudo certo. Bom, agora retomando, acho que é importante a gente entender o que nós estamos falando. Estamos falando de evidência científica para explicar por que as decisões dos terapeutas, dos médicos e das famílias têm que ser respeitadas, né? Então, eu estava falando
falando do CDC americano, ele na página dele, qualquer um de vocês pode ir lá, tratamento para autismo. Vai aparecer lá a ciência aba, vai aparecer outros métodos e também vai aparecer de floor time como aquele recomendado para aquelas famílias que querem que o engajamento familiar, que a relação para desenvolvimento das capacidades funcionais e emocionais seja atendido. Então lá, quando você vai ver o de floor time, o DIR floor time, né, eu sempre tento me corrigir, porque é um costume que eu peguei de DIR. Então, o DIR ele é colocado no elenco de terapias possíveis, né, com métodos possíveis, modelos possíveis para o tratamento do autismo. Também a Associação Americana de Pediatria também recomenda, né, nas suas abordagens terapêuticas, o atendimento através do modelo DIR for Time também. E a Associação Americana de Médicos, né, que isso é uma coisa até que na última live de segunda-feira, que a nossa amiga Adriana falou, né, como TO, ela esclareceu algumas coisas sobre a tomada de decisão da Associação Médica Americana sobre o ABA. O que ocorre? O ABA era considerado a única ou a opção a priori que os médicos deveriam tomar decisão de tratamento do autismo. Eles retomaram isso e viram assim, não, esse não é o único modelo, esse não é o único jeito de se tratar, existe uma possibilidade de outros modelos e outros métodos, e aí eles começaram também a recomendar o DRF Floor Time no mesmo nível de recomendação que esse método que a gente tem falado. Então foi isso que foi estabelecido, né? E de não ter uma exclusividade de apoio a esse tipo de tratamento, o que nos Estados Unidos permitiu que os planos de saúde e os serviços de suporte de saúde dos autistas pudessem acolher profissionais de IR Floor Time e outras metodologias para serem pagos por esses serviços, né? Então, isso foi uma boa evolução. No Brasil, o AMS já tinha colocado essa perspectiva desde 2022, quando ele colocava isso. Se o modelo, o método, o princípio é recomendado por órgãos internacionais de renome e principalmente órgãos reuniões de classe, como os médicos, isso é aceito no Brasil também. Então, quando uma família judicializa um processo através de um advogado e que o médico solicitou DIR for time ou método Forrester, o que for, é importante que lá seja dada essa justificativa de que esses modelos de intervenção estão sustentados por essas questões, não só por uma evidência de pesquisas específicas, né? Que a gente já falou semana passada, que a pesquisa também depende de financiamento, e quem financia geralmente quer ter algum benefício dessa pesquisa como validação dos seus trabalhos. Então, às vezes, isso prejudica a sistemática. O Brasil ainda tem uma dificuldade da cultura científica de comprovação de processos, então a gente vai ter ainda métodos e modelos de tratamento que vão levar muito tempo para ter essa evidência que se pede há muito tempo. Bom, essa introdução foi para explicar esses 4 conceitos que a Kelly solicitou, porque isso a gente percebe que é o que causa confusão com as pessoas, né? Então, começando com a primeira questão que a Kelly levantou, que é o que seria, né, uma teoria. Bom, teoria, no fundo, é quando você fala a teoria da relatividade de Einstein, por exemplo. Ele fez uma teoria para explicar como o universo se move, como essas relações do universo se dão no tempo e no espaço e tudo mais. É extremamente teórico o que ele fez, né? Não tinha mecanismos de comprovar aquilo, então ele fez uma comprovação matemática, né? Então, na teoria dele, ele teve que comprovar matematicamente. Na questão das teorias, principalmente a teoria de desenvolvimento humano, né, como, por exemplo, o método Forrester é baseado em 2 teorias. A primeira teoria é a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, onde o Forrester cria hipóteses e testou exaustivamente essas hipóteses através de documentação de fatos, criando leis de funcionamento, onde ele mostrou
que aquela mudança cognitiva estrutural, ou seja, que se altera na estrutura e não só no comportamento, acontecia segundo algumas leis, segundo algumas formas de acontecer. Então, ele comprovou as suas teorias, essa da modificabilidade cognitiva estrutural, que hoje se dá o nome de neuroplasticidade, e a outra é a teoria da experiência de aprendizagem mediada, que é uma teoria que explica como você faz a sua relação humana com uma pessoa para que ela ative essa neuroplasticidade. Então, o Forrester criou duas teorias que vão embasar o método dele depois, né? Isso é importante. A teoria, ela dá um esclarecimento através de conjunto de princípios fundamentais para explicar algo, ok? Como você tem a teoria comportamental, que vai dar condição de explicar como a ciência ABA, que é a análise aplicada do comportamento, vai funcionar. Então vamos para a ciência. O que é a ciência? Ciência é um conjunto de conhecimentos que vai explicar fenômenos que a gente observa na nossa vida, na realidade, e que esses fenômenos observados na realidade, eles vão obedecer leis, né? E que essas leis têm que ser observadas e testadas por métodos experimentais. Então, como a teoria, né, comportamental, ela já tem uma base inicial de métodos experimentais com animais, né, lembrando que a teoria veio lá dos princípios do Pavlov, que ele até ganhou o prêmio Nobel em 1904, era um russo. Ele testou isso com animais, então ele pegou os princípios básicos animais para explicar como essa ciência, né, o ABA, depois foi desenvolvida com outras pessoas, né, o Skinner e tudo mais. Então, quando a ciência ABA diz que ela é ciência, é porque ela tem um conhecimento que explica os fenômenos comportamentais sobre isso. Agora vamos para o modelo. Quando se fala modelo DIR Floortime, por exemplo, né, é importante a gente perceber que o modelo científico, principalmente, né, ele é uma representação simplificada da realidade que a gente observa. Como é que eu vou entender um processo de desenvolvimento autista, as relações biológicas do que ele sente, da sua individualidade, das relações sociais e familiares? Como que eu vou entender isso aí que é muito complexo na nossa vida? Bom, dois autores foram estudar profundamente disso, fizeram pesquisas e conseguiram criar um modelo que é uma simplificação dessas relações, mas que obedece os princípios básicos e a expressão da realidade, para que a gente pudesse entender melhor. Então, o que é DIR? Aqui nesse modelo, você tem que compreender o desenvolvimento biológico, médico, ontogênico, ou seja, ao longo da sua vida, para entender como é que aquela pessoa funciona. Eu tenho que entender as individualidades daquela pessoa para entender o que ela está me apresentando hoje de comportamento, que é o que você consegue ver, né? E também tem que entender dentro disso o impacto que as relações familiares, sociais, enfim, causam nesse processo todo para você constituir um indivíduo. Então, o DIE, quando ele fala disso, é isso, é um modelo que explica o desenvolvimento de pessoas que têm desafios, e não só para o autista, mas para outras pessoas também, e que, como isso se dá. A partir daí, você cria uma metodologia que a gente pode chamar de DIR Floortime, que o Floortime vai trazer todas as formas de atuar, que aí o método vai trabalhar uma abordagem sistemática e organizada de como eu lido com aquele modelo. Da mesma forma, quando eu falo de método Forrester, é um método que faz o quê? Que faz com que aquelas teorias que ele elaborou aconteçam num tratamento. Então, eu pego a teoria, crio um método e diz, bom, eu vou trabalhar com o autista agora, então eu vou ter que usar essa metodologia para lidar com ele. Eu vou trabalhar com TDAH, então eu tenho uma metodologia para lidar com isso. Então, o método ou a metodologia é uma abordagem sistemática, ou seja, tem um sistema, tem um como fazer, como eu avalio, como eu planejo, como eu organizo minha ação, como eu reavalio, como eu vejo se está dentro dos parâmetros, se está dentro dos critérios para que aquilo que teoricamente funciona esteja funcionando naquele momento. Então, a diferença dessas quatro coisas
é que uma teoria é um sistema explicativo que foi, né, uma hipótese que foi comprovada, discutida, questionada, se teve que averbar fatos, teve que se criar princípios e leis para dizer que aquilo é uma teoria. Então, isso já tem uma justificativa científica, já tem uma evidência que aquilo é verdade. A teoria vem daí. Quando você tem uma ciência, você está falando de um processo que produz conhecimento. Então, por isso que não se chama método ABA. O ABA é uma ciência que diz, olha, o comportamento funciona dessa forma. Aí você tem vários métodos que vão trabalhar essa ciência. Então, você tem o modelo Denver, outros, né, que vão para o TIT, que vem da abordagem também, e que você vai trabalhar dentro dessa ciência ABA que disse, olha, o comportamento, a mudança de comportamento, a aprendizagem de comportamento vai se dar de uma determinada forma. Então, a ciência, ela precisa de um método. Então, quando fala ciência ABA, não se caracteriza muito claramente qual é o método que você está usando dentro da ciência ABA. O que você está fazendo? É por isso que você vê tanta diferença, às vezes, de uma clínica ou de um trabalho específico que está acontecendo, né? Hoje, por exemplo, você está falando do método naturalista. O que acontece? Eu uso a ciência ABA, mas eu naturalizo, eu vou trabalhar com coisas mais próximas da realidade do indivíduo, de uma maneira não tão normativa, não tão experimental como era o método inicial, né? Então você dá uma aproximação de linhas de trabalho, modelos de trabalho que respeitam mais os princípios infantis e tudo mais. E o método, aí eu acho que esse é a grande importância, é como é que você vai executar isso no dia a dia? Como é que as disciplinas ou as especialidades se organizam para atuar e para fazer com que aquilo que a ciência, que o modelo, que a teoria disseram que acontecia. Então, vocês têm que se preocupar muito com o método. Peraí, tudo bem, eu entendi que você usa esses referenciais, mas como é que é o teu método de trabalho? Porque é o método que vai fazer a abordagem real no dia a dia. Então, essas quatro coisas que você falou são importantes de você estar. Ah, tudo bem, você é da linha tal, tal, mas como é que é o seu método? Como é que é o seu trabalho? Então, quando o profissional está fazendo uma formação, ele tem que se preocupar com isso. Aí isso vai me dar o quê? Eu vou desenvolver um método para trabalhar, esse método já está desenvolvido. Ah, não, eu não tenho método. Não existe isso, né? Toda pessoa que faz algum trabalho, ele organiza esse trabalho de alguma forma, e isso a gente chama de método. E é uma abordagem sistemática, então não é de qualquer jeito, né? O método, você tem que seguir princípios para que aquilo funcione de uma forma adequada, uma clareza disso, tá bom? Então, essas quatro coisas que a Kelly deu, isso normalmente a gente leva assim um semestre para dar aula sobre isso. Não, tem Mas a gente mais uma que você não colocou. resuminho aqui. Então fala, dona Kelly, o que não colocamos? E quando você tem uma filosofia? Bom, aí a filosofia, o que acontece? Ela não é uma teoria, ela não é uma ciência. A filosofia é um conjunto de princípios, de um sistema de crença que você acredita que aquilo é o mais adequado, é o mais ético, é o mais moral de se fazer para algo. Então, por exemplo, a Kelly levanta a filosofia porque simplesmente ela deve estar falando de Reggio Emílio. Então, o Reggio Emílio ele vai partir da filosofia de que a aprendizagem, o desenvolvimento humano se dá pela relação direta e ativa, exploratória do ser humano, da criança, nas fases iniciais dela, para que ela construa a sua própria percepção do mundo, né? E os professores e tudo mais, eles elencam espaços, eles oferecem oportunidades, eles medeiam nessa compreensão do que eles estão tendo, aquela descoberta sensacional que a criança vê quando o gelo se transforma em água, por exemplo, foi uma coisa que está acontecendo essa semana. Como é que isso se deu? Ninguém vai dizer não, porque em 0 graus o gelo, a água congela se for água pura, não sei o quê. Isso é uma lei, né? E aí você vai ter uma lei dos estados da matéria que vem lá da ciência física. Mas ali não, é uma coisa quase que mágica que a criança vê aquela alteração de estado, uma mudança sensacional, e aí você percebe que o sensacional traz uma emoção,
ao sensorial que eu estou vendo, e o cognitivo faz o acompanhamento disso tudo, que é a compreensão daquilo que ele vivenciou, que ele experimentou sensorialmente. Então, quando você trabalha filosofia, é algo que te orienta, é um norte, uma bússola, uma estrela polar que está te dizendo, olha, em qualquer ocasião, isso aqui não deve mudar na minha visão. Essa filosofia é o que me guia, é o que me orienta, é o que me mantém na linha para um caminho. Se você não tem filosofia, por exemplo, uma das filosofias do método Forest, da teoria do Forresting, é que toda pessoa é capaz de se modificar e atingir um potencial maior. Isso é um sistema de crenças, né? System belief, que a gente chama. Então, se você não acredita que as pessoas podem se modificar, que podem melhorar o seu potencial, que podem ser mais daquilo do que você diagnosticou, prognosticou, você não está trabalhando na filosofia da modificabilidade cognitiva. Então, essas coisas são claras. No que você acredita? Qual é a filosofia que está por trás do teu método, da tua ciência? Ah, você acredita que todo mundo é dessa forma, igual um animal? Funciona daquela forma, basicona ali? Ok, essa é a sua filosofia de vida. Se você acredita que as pessoas são além daquilo que aparece na sua matéria física, na sua matéria biológica, além daquele comportamento neste momento acontece, eu vejo, por exemplo, um caso que eu tive, que a mãe sentava comigo chorando e via a filha muito desorganizada, com um funcionamento muito primitivo. E ela, será que no futuro isso vai mudar? Você vai, eu acredito nisso, eu já vi melhoras. Você detalhava as melhoras que ela, eu nem tinha percebido essas melhoras. Então, aquilo ali faz a mudança, de você ter um sistema de crenças. Porque se você vê só o momento atual, você não acredita que é possível chegar lá. O nosso papel de profissionais, que a gente já viu muita coisa, né? Quando a Kelly fala que eu tenho 30 anos, ela é por aí também, é que a gente vê o percurso de pessoas. Tem um estudo científico que se chama estudo longitudinal, é que você acompanha o desenvolvimento das pessoas ao longo do tempo. Por exemplo, o próprio DR Flortime foi baseado no estudo do Grispan, que acompanhou famílias durante 5 anos de seus filhos. O Forrest acompanhou pessoas por mais de 40 anos. Eu e a Kelly, no trabalho que a gente fez na KM, em Minas Gerais, está até para publicar um e-book, um livro, a gente acompanhou pessoas, né, que eram adolescentes durante mais de 15 anos. Esse ano vai fazer 15 anos que a gente acompanha essas pessoas, que hoje são doutores, são profissionais, são médicos, são advogados. Então, o sistema de crença também vem pelas comprovação. O que nós fizemos há 15 anos atrás, hoje surtiu efeito. Não foi uma coisa de memória, não foi um reforço que quando o estímulo some aquilo se muda, foi uma mudança estrutural. Permitiu que essas pessoas que antes não sabiam nem ler e escrever, não tinham objetivos, hoje se tornem doutores universitários. Né? Então, espero que eu tenha respondido a Kelly essa questão da filosofia. Né? Nota que essa compreensão é uma coisa que você tem que estar na prática. Opa, qual é a minha referência? Qual é a minha filosofia? Opa, que teoria que está explicando isso que eu estou trabalhando? O modelo funciona como assim, se eu tiver que desenhar rapidamente o modelo, eu consigo dar uma descrição? O que eu faço? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Qual é o método? Tem que rapidamente, na ponta da linha, dizer, olha, o meu funcionamento é assim, eu faço isso para uma avaliação, eu planejo dessa forma por causa disso, eu elenco objetivos, eu entendo que a família vai ser parte do tratamento, então você tem que ter essa clareza do modelo. Não adianta ter um monte de papelada que a família não consegue explicar claramente o que acontece. Ah, qual é o método que é usado com o meu filho? Só sabe o nome, mas não sabe como se dá. Uma coisa muito importante que o Forresting, né, e o próprio D.R. Flortime falam é o ambiente modificador para o Forresting e o coaching familiar fazem toda a diferença, porque é uma família que desenvolve seus filhos depois que cessa a terapia. E a gente vem falando disso aqui. Então, isso é extremamente importante, que quem vai ficar tudo. Hoje eu orientei uma família que me perguntava assim, mas Márcio, ele não consegue escrever, ele já tem 5 anos, ele não senta. Eu perguntei, mas mãe, vamos lá, como é que você alimenta o seu filho? Sentado no sofá com uma colher na boca. Isso, dentro do modelo Forest, se chama privação cultural, porque essa criança não vai sentar à mesa, ela não vai olhar o prato em cima de um tapetinho tipo jogo americano, não vai usar um instrumento na mão para comer,
e que isso é o treinamento de uma criança a partir de 2 anos de idade ou menos, até a idade descrita, porque foi a colher que se transformou num lápis, foi o jogameira que foi no prato que se transformou num caderno. E a gente não se dá conta que essas são as experiências que capacitam a criança a viver no mundo social. E hoje o celular e a televisão fazem o foco da atenção da criança e a colher na boca é o que alimenta. Então, são essas coisas que a gente tem que perceber nos modelos, nos métodos, nas formas, nas filosofias, né? Para a gente atuar de forma adequada. Mas, se me deixarem aqui, eu vou ficar uma hora falando, né? Não sei se a Kelly ou o pessoal que está nos assistindo quer perguntar alguma coisa. É isso Ó, a aí, Rosiane apareceu. Márcio. Agora que eu vou pedir, eu vou abrir para perguntas. Por quê? A gente tem aberto as discussões para poder não ficar só uma venda de terapia na internet. A gente quer que as pessoas entendam como são feitos os atendimentos, como que os terapeutas escolhem sua abordagem, a partir do que, acreditando em quê. Então, para que os pais também tenham isso na ponta da língua. Os pais são os primeiros que precisam ser acolhidos e explicar para ele o que você vai fazer com o filho dele, qual é a projeção que você dá para o filho dele, a curto, médio e longo prazo. O que essa abordagem que você escolheu tem para que o pai auxilie? Como é que o pai vai trabalhar nessa abordagem? Então, eu vou trazer toda semana, insistentemente, o Márcio para falar sobre abordagens. Insistentemente, porque o Márcio, além de ser um formador do método Forster, o Márcio tem muita experiência. E eu acho que experiência a gente precisa compartilhar. Experiência precisa ser divulgada, precisa ser propagada. E não tem um meio melhor do que esse ambiente aqui virtual. Então, eu vou abrir para vocês agora. Vocês têm alguma pergunta sobre teoria, sobre ciência, sobre modelo, ou sobre método? Ou sobre o que eu e o Márcio a gente trabalha? Nós trabalhamos com o método Forster, com o modelo DIR, e eu trabalho com a filosofia de Reggio Emília. Então, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, a gente está aqui à disposição para responder. Está todo mundo impactado. A gente é chocante, hein, Márcio? Vamos lá. Meu filho faz terapia ABA há 2 anos em uma clínica e nunca fizeram essa abordagem comigo. Olha bem, é importante que a gente trabalhe. Ó, quando você fala terapia ABA, né, nota que você já está distanciando da lei e já está falando de um modelo terapêutico. Né? Às vezes, o modelo terapêutico, por ser muito científico nesses termos, ele reduz a aproximação da família. É uma luta que a gente tem desde a universidade, né? Nós somos trabalhados meio que numa ética médica mais antiga, que é o terapeuta ou médico que trata o paciente, a família é o que recebe orientação para fazer em casa. Então o médico diz, olha, o tratamento é assim, você vai dar essa medicação de tantas tantas horas, se sentir dor, você toma isso, se tiver não sei o que, toma um banho, tá. Essa compreensão acaba transmitindo também para outras especialidades da saúde, né? E acaba acontecendo que as clínicas, normalmente, elas fazem, eu entendo do tratamento e você é o pai. E a troca de informações, elas não se dão muito fáceis. Né? E geralmente é um relatório, alguma coisa assim. E o que é importante? Quando você tem modelos que entendem que a relação familiar é terapêutica, no sentido de que ela que desenvolve a criança no seu cotidiano, isso se dá de uma forma onde você entende que a família, que ela tem um sistema de crença, ela tem uma forma de atuar. Mas quando você retira a família do sistema, do modelo, você cria um buraco, né? Você cria uma lacuna, porque mesmo que você tenha uma intensidade de 40 horas, como os modelos comportamentais propõem, o ano terapeuta vai embora
fica uma criança que foi bastante, né, que ele usa um termo, afetada, e a família não sabe o que fazer com aquilo, porque ela não recebeu uma capacitação, ela não sabe qual é o seu papel, qual é o seu objetivo, e normalmente a família vai dizer assim: meu filho já trabalhou tanto hoje, eu tenho que deixar ele descansar, ele vai ficar ali. Isso não acontece só com o autista, tá, gente? Paralisias cerebrais, por exemplo, tem uma tendência disso. Ele fez fisioterapia, trabalhou, ele chega em casa e fica inativo, fica assistindo TV, fica deitado no tapete, fica parado lá. O que acontece é que você estimula e deixa imóvel, estimula, deixa imóvel, estimula, deixa imóvel. É uma briga, é um elástico, é um puxa-encolhe, que a coisa não vai. Fora e você tira a autonomia da família, né? Ela fica sempre dependente da terapia, dependente daquele tratamento. É como se uma medicação nunca fosse acabar. Ela sempre vai ser necessária ser dada, ser dada, ser dada, porque você não vai mudar seus hábitos, você não vai mudar a sua forma de interagir com seu filho, e a interação diferente